Dia. Hoje nossa aula vai ser sobre o tema números inteiros, onde a gente vai trabalhar por enquanto nesses slides só comparações de números e vamos trabalhar com ordem e classe dos números. Então, uma explicação fácil, certo? Então, o slide está aí para vocês, né? Então, tá aqui matemática básica, comparação dos números reais. Então, gente, eu coloquei aí o comparar, é quando usamos os sinais de maior ou menor para compará-los. É quando queremos saber qual valor é maior e para representá-lo usamos os sinais de maior ou menor, certo? Então, o certo é a gente trabalhar com a reta numérica. Então, o que acontece? Vocês estão aí vendo a ordem, né? Onde eu tenho o zero, certo? É onde eu vou iniciar a minha reta numérica. Tá bom assim? Então aqui eu tenho o zero. Tá vendo? O zero. E para a minha direita, eu tenho os números positivos. E para a minha esquerda, eu tenho os números negativos. Então eu tenho os números positivos e tenho os números negativos. Tá bom? Então, o que acontece agora? Você sabe que na reta numérica entra todos os números, né, gente? Entre o 0 e 1 existe o meio. Entre o 2 e o 3 existe o 2,5. Entre o 4 e o 5 existe o 4,8. E assim sucessivamente. Então, vocês estão vendo agora que eu coloquei aí alguns exemplos, né? De maior ou menor. O que acontece? Todo sinal, certo? O sinal maior ou sinal menor, certo, gente? Ele tem a boca e a gente diz que ele tem o fundo, né? Que é fininho. Então, toda vez que o número for maior, você bota a boca desse sinal para o número. Então, por exemplo, eu tenho aí 15 e 20 negativo. O que acontece? Quem é maior dos dois? Todo número positivo é maior que os números negativos. Então eu vou colocar a boca virada para o 15, certo? Agora, se você tem -8 e você tem -10, dois números negativos, como é que eu vou saber quem é maior dos dois? Então basta você analisar na reta numérica, certo? Na parte de cima, na reta numérica, você analisa quem está mais próximo do zero, o 8 ou o 10. Se for o 8, então o maior número é o 8, certo? Então, e assim sucessivamente, tá bom? Por exemplo, se fosse com números... basta vocês entenderem, gente. Toda vez que eu tenho um sinal negativo, um sinal positivo, o maior sempre vai ser o positivo, tá bom? Pronto, beleza. Vou apagar essa parte aqui. Pronto, e aí eu coloquei, ó, um exemplo já, né? Em forma de fração também. E coloquei um formato decimal sem responder. E coloquei também, como é que diz? 3 questões para vocês resolverem. Então, como é que eu vou saber que a fração ela é maior ou menor? Como é que eu sei a fração? Porque existem frações com denominadores iguais e frações com denominadores diferentes. Então vamos lá. Eu tenho aqui 4 quinto, 3 quinto. Você sabe que o de cima é o numerador e o de baixo é o denominador. Então, como os dois são iguais, o que eu vou fazer quando os dois são iguais? Basta comparar só o de cima. Quem é maior, o 4 ou o 3? O 4. Agora, se os denominadores fossem diferentes, 4 quintos e 7 terços,
Pronto. E agora? Os dois são diferentes. Quem é maior? Então eu tenho uma explicação boa para vocês. Basta você só cruzar os dois valores. Por exemplo, vocês vão fazer assim. Faz 4 vezes 3 dá quanto? 12. Se você fazer 5 vezes 7, 35. Quem é maior, o 12 ou o 35? Então, como o 35 é maior, vocês vão pegar a boca do número e virar para a boca do sinal e virar para o 7. Pronto, gente? Muito bem. Vamos lá. A mesma coisa se você tiver números decimais, né? Aí eu coloquei os exemplos. Por exemplo, se eu tenho 0,046, quem vai ser maior entre 0,446? Quem é maior? Para analisar, você tem aqui, ó, 0,4, certo? 0. E aqui você tem o 4. Quem é maior, o 0 ou o 4? Porque você vai comparar por número. 0 é igual com 0 e 0 é menor que 4. Então, o maior número aí é o segundo número. Então, eu vou virar a boca do meu sinal para o 0,446. Pronto, gente. Agora, vamos explicar. Então, o que acontece agora? O sistema de número, ordem e classe dos números. Ordem é a posição de cada número, tá bom? Então, vamos lá. Cada número que eu escrevo é chamado de ordem. Cada grupo desse número é chamado de classe. Então, por exemplo, se eu tenho vou pegar aqui minha canetinha, né? Se eu tenho 2456. Pronto. Então, cada número desse aí é chamado de ordem. Então, quantas ordens eu tenho aí? Eu tenho 4. Eu tenho 4 ordens. Então, eu tenho aqui 4 ordens. Eu tenho 4 ordens. Certo? Beleza. Então, o 6 é uma ordem, o 5 é outra ordem, o 4 é outra ordem, o 2 é outra ordem. Tá bom assim? Beleza. Aí, eu pergunto para vocês, classe. A classe, gente, é a cada 3 números. Por exemplo, eu tenho unidade, dezena e centena. Classe de unidade simples. Eu tenho unidade, dezena e centena. Eu tenho classe de milhares. Eu tenho unidade, dezena e centena. Eu tenho classe de milhões. E assim sucessivamente, de bilhões, de trilhões. Então vamos lá. Aqui eu tenho 2456. O que acontece aqui? Eu tenho aqui uma classe. E aqui eu tenho 2 sozinho, mas o 2 está na classe de milhar. Então eu tenho outra classe. Certo? Independente de ter os 3 números, aqui também é classe. Então eu pergunto, quantas classes você tem? Você tem 2 classes. Classe. Deu para entender? Pronto, vamos lá. Aí agora, eu tenho aqui o último assunto. Eu tenho o valor relativo. É o valor definido de acordo com a posição que ele ocupa. Então, no caso do exemplo citado, eu tenho 874. Então, o que vale é a posição dele. Por exemplo, o 4 é 4. Ele é ordem 4 de unidades, então ele não muda. Mas, se você pegar o 7 e colocar o 7 na casa da dezena, então ele vai ter um 0 na casa da unidade. Então, o 7 é 70. E o 8 é 800. Então, se eu pedir que você decomponha um número em valores relativos, você vai só
colocando ele na classe, na ordem. E aí o que acontece? Você vai vendo que posição ele tem. Se eu pedir para você colocar o 8, você vai colocar o 8. Se eu pedir para você colocar o 8, então aqui você tem unidade, dezena e centena. Então onde é que eu vou colocar o 8? Vou colocar o 8 embaixo da centena. E se eu mandasse você completar? Você ia botar 0, 0. Agora, se eu pedir para você colocar o 7, você vai botar o 7. Você vai botar o 7 embaixo do 0. E onde é que eu vou botar? O 0 aqui. Se eu pedir para você botar o 4, você vai botar o 4 embaixo do 0. Então isso é valor relativo. Tá bom assim, gente? E um muito obrigado. Qualquer coisa, se não entender, vocês tiram a dúvida.